Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é quarta-feira, dia 3 de abril de 2024. O Evangelho de Jesus Cristo que estamos meditando é de autoria de Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. Jesus caminha com os discípulos retornando para a vila de Emaús, aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. Jesus caminha e os discípulos discutiam entre si os boatos, os comentários, as fofocas que diziam a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. Eles mesmos citam alguma passagem que eles lembravam que Jesus havia dito de que deveria morrer e ressuscitar no terceiro dia. Mesmo assim, são movidos pelo desânimo, pela cena da cruz e não são capazes de reconhecer Jesus, como que cegos. Mesmo caminhando com Jesus, não compreendiam que ali estava o ressuscitado. É interessante, meus irmãos, perceber que os discípulos tinham, de forma meio sombria, a presença, a memória do que foi dito por Jesus. Porém, eles não conseguiam dar passos no sentido de ter atitudes para viver a ressurreição. E eles retroagem, eles voltam para o lugar de onde um dia tinham sido convidados, tinham sido arrastados pelo convite a seguir o Mestre, a seguir Jesus Cristo. Será que essas coisas também não acontecem nas nossas vidas? Com certeza. Nós vemos, presenciamos o Cristo, e aqui é interessante observarmos que a mente, a inteligência deles, por mais que lenta que seja, eles abrem a mente, a inteligência ao partir o pão, ouvindo a explicação de Jesus Cristo. Jesus os corrige: como sois lento, como sois devagar para tomar atitude diante da ressurreição. E Jesus mesmo diz, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura. Jesus faz uma retrospectiva e ao partir o pão, eles compreendem que é Jesus, que eles deveriam retomar o caminho, que eles tinham se afastado, que eles tinham abandonado e voltam novamente para Jerusalém, vão rumo a Galiléia para anunciar aos discípulos: ele ressuscitou. Meus irmãos, esta graça nós temos em toda a celebração da Santa Missa. O cristão que frequenta a missa aos domingos, no dia do Senhor, é este cristão que sempre retoma o caminho, volta para ouvir Jesus, para escutar a sua palavra, para participar do mistério da partilha do pão, abrir a mente, a inteligência, o coração, a alma, para não desistir do caminho de Jesus Cristo. Na Santa Missa, a graça da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo é atualizada, é retomada, ali com toda a Assembleia do Povo de Deus reunido para não desistir e não desanimar. Às vezes são tantas coisas que afligem o coração humano,
impactam a vida humana, mas a força da ressurreição, a Páscoa de Jesus, deve ser muito maior. Deve levar a todos a olhar para frente, a não desanimar e não desistir. Podemos até cansar, é normal, mas nunca desistirmos. A experiência dos discípulos de Emaús é, às vezes, a sensação, o sentimento da experiência de muitos cristãos que ficam se perguntando: tá bom, ele ressuscitou, está presente entre nós, mas o que muda? Tudo, meus irmãos, muda tudo. Quando eu tenho este coração voltado, preenchido, iluminado com a força do ressuscitado, a minha vida ela tem uma outra dinâmica, ela tem um ritmo próprio, segundo a força da ressurreição, da Páscoa de Jesus. Eu não sou movido por achar dizer, eu sou movido pela certeza, a graça, a sabedoria, a revelação de Jesus ressuscitado dentro de minha vida. Eu sou a presença do ressuscitado em todos os lugares. É diferente na vida do cristão. Por isso, muitos são aqueles que procuram outros meios, né? E aí são as cartas, os búzios e os videntes e videntes da vida procurando meios, porque vive uma ilusão da fé. Esse não é o caminho deixado por Jesus Cristo e nem esperado na vida de cada cristão. Nós somos a força do ressuscitado, nós somos a força da Páscoa de Jesus Cristo no mundo. Por isso, meus irmãos, neste dia de hoje, quarta-feira, procuremos viver então, dentro ainda da oitava da Páscoa, esta presença de um Cristo que caminha entre nós, que caminha do nosso lado, mesmo em situações difíceis. Nunca duvide que Ele está sempre do teu lado, está caminhando com você. Seja mais inteligente, abra a sua mente, o seu coração e caminhe com Ele, que Ele falará a tua vida e orientará os teus passos nos caminhos certos. Não desista. Caminhe com o Cristo, que nunca você vai tropeçar, nunca vai errar. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.